Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em que nos irmanamos e nos propomos juntos a refletir, a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho de Jesus, os seus ensinos, as suas ações, as suas orientações, para que possamos caminhar na nossa trajetória evolutiva com mais discernimento, com mais coragem, bom ânimo, e que possamos ir sempre em busca das nossas melhores opções. Já preparei aqui a minha garrafinha com água e prepare a sua também, né? Porque nós vamos juntos orar, rogar ao mais alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, trabalhadora do bem, a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa do Grupo Espírita Mensageiros, aos nossos mentores em particular, para que se possam fazer presentes na nossa casa, nos envolvendo em energias renovadoras, restauradoras para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. E que estas energias benéficas, salutares, possam chegar também aos nossos entes queridos que residam em outras casas, em outras cidades, a todos os trabalhadores do Grupo Espírita Mensageiros, a todos os trabalhadores de outras casas também, que eles possam ser beneficiados, que estas energias benéficas possam atingir a dimensão espiritual, indo ao encontro daqueles nossos entes queridos, entes amados, que já passaram para a vida na dimensão espiritual, que é vida também. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa também levar essas energias salutares a todos aqueles que passam por provações, por sofrimentos, por vicissitudes, em especial aqueles que estejam em tratamento de saúde, internados nos hospitais, aqueles que estejam nas unidades de pronto atendimento, que eles possam ser beneficiados, assim também como todos os trabalhadores da área da saúde, os médicos, os enfermeiros. Rogamos também para todas as instituições sociais de ajuda e de amparo, que elas possam ser beneficiadas, assim também como seus trabalhadores. E muito mais do que pedimos e pensamos, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa fazer por nós. Estamos no mês de abril, e abril é muito significativo para nós, porque no dia 18 de abril comemora-se o lançamento do Livro dos Espíritos, obra que Kardec inaugura todas as orientações espirituais que nos abriram o entendimento, que nos abriram o conhecimento, para entendermos melhor o porquê estamos aqui,
de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa tarefa, como bem nos conduzir, quem está nos ajudando, nos acompanhando para que possamos ter uma encarnação de êxito, de vitória, vitória sobre as nossas inferioridades, sobre as nossas imperfeições e que possamos contribuir para a instauração do reino de Deus, que é um reino de paz, de amor, de justiça e de solidariedade na Terra. Neste mês de abril também, a grande cristandade relembrou os momentos do martírio do Cristo, né? E nós encontramos duas páginas muito significativas que nós queremos comentar com os queridos companheiros. Uma está no livro Pão Nosso, psicografia da obra abençoada de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo benfeitor Emmanuel, e a outra está no livro Fonte Viva. Comecemos com o Pão Nosso, né? No capítulo 103, em que Emmanuel vai falar sobre os momentos ali do martírio de Jesus. E ele intitula esse capítulo como Cruz e Disciplina. E destaca uma passagem que está no Evangelho de Marcos, em que Marcos conta que na caminhada de Jesus para o Gólgota, constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo ao campo a que levasse a cruz. Emmanuel então vai nos falar que muitos estudiosos do cristianismo evitam, combatem mesmo as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem assim uma indevida, uma indébita cultura de sofrimento. Asseveram que aquele momento, entre aspas, né, negativo, de lembranças negativas do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares, né, é indevido. Emmanuel vai dizer que somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas do seu ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Então, Emmanuel vai ali analisar aqueles momentos de sofrimento do Cristo, sim, mas, acima de tudo, de exemplo que exalta a grandiosidade do Mestre dos Mestres. Emmanuel vai dizer que cada hora, na presença de Jesus, entre as criaturas, reveste-se de beleza particular. E o instante ali do madeiro afrontoso está repleto, está cheio de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar as particularidades teóricas, os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz da redenção, que lhe compete, aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo,
de modo a seguir os passos do Divino Mestre. Vamos repetir. Muitos de nós, assistindo filmes, relendo as Escrituras, somos como que assim afinizados por aqueles momentos de sofrimento do Cristo e num fenômeno psicológico de idealização, passamos a chorar e a sofrer pelos nossos próprios sofrimentos. Só que Emmanuel faz aí uma ressalva, que somente haverá tomado a cruz de redenção. Olha só, a cruz é de redenção, o sofrimento é de redenção, é de superação da criatura, é de transcendência. Aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir os passos do Divino Mestre. Ou seja, quando nós negamos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, aos nossos interesses, aos nossos apegos, quando nós sabemos afastar isto de nós e nos entregamos a uma tarefa, a um exercício, a um trabalho de renúncia em favor do bem maior, aí sim nós estamos seguindo o caminho de redenção que o Cristo nos exemplificou. Emmanuel diz que muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave do Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz, que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Então, Emmanuel compara a cruz como asas espirituais, em que vamos ali nos amparar para alçarmos voos para a espiritualidade maior. Lembrando do jugo suave de Jesus, a sua doutrina que é de misericórdia e não de sacrifício. Lembrando o que disse Isaías, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Contra os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, a transcendência da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, que nos momentos culminantes do Cristo, ele ali carregou, ajudou a Jesus a carregar aquela cruz. A cruz do Cristo foi a mais bela cruz do mundo. No entanto, o homem que o ajuda, que não faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição de uma autoridade, muitos ali estão ainda nesta situação do Cirineu. Nós exercitamos uma tarefa não com disposição íntima de alegria, de contentamento, de estímulo, de motivação interna. Muitos fazem como que num sentimento de troca com Deus, com a espiritualidade, com Jesus. Olha, eu vou fazer essa tarefa, ela me custa, mas assim eu vou cumprir o meu dever, né? Então, Emmanuel nos fala para transcendermos este momento, né? Transcendermos este momento e entendermos a cruz como uma seta que nos leva ao mais alto. Temos também
no livro Fonte Viva, uma orientação de Emmanuel intitulada Palavras da Cruz. E ele retira lá da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, em que Paulo nos diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Somos salvos no sentido de que Jesus veio ensinar e exemplificar o roteiro seguro para nos desvencilharmos das imperfeições materiais e alçarmos voo rumo à espiritualidade superior. Em todos os tempos, a palavra da cruz, ela é dolorosa. Mas ali do Calvário, desceu para o mundo uma voz, a princípio incompreensível, onde Jesus estava ali fragilizado, abandonado pelos mais amados. Sentia cansaço, estava extenuado, sentia sede e estava ali nos momentos derradeiros do seu corpo físico. Mas Jesus não estava de maneira alguma em desespero. De maneira alguma Jesus estava blasfemando contra Deus. De maneira alguma Jesus estava maldizendo os seus malfeitores. Muito pelo contrário, ali de cima do martírio, ele conversou com os dois ladrões. Vamos nos lembrar que um deles, o intitulado o bom ladrão, viu a Jesus naquela situação e enxergou além das aparências, porque enxergou em Jesus um homem justo, um homem bom, um homem puro, um filho de Deus realmente. Então o bom ladrão diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, no reino do teu Pai. E Jesus vai responder-lhe: hoje te digo, ainda estarás comigo no paraíso. É uma mensagem para todos nós. Nos momentos angustiantes, lembremos-nos do Cristo, que passou pelo sofrimento inominável e ali, naquele sofrimento, ele ainda consolava. E as suas derradeiras palavras foi: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Paulo diz assim, a palavra de cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. E vamos nos lembrar de uma outra mensagem que está no livro Instruções Psicofônicas. São várias psicografias que o Francisco recebeu pela mediunidade da psicofonia até, que foram transcritas. E numa delas, que aconteceu próximo às comemorações da Páscoa, nós temos lá que Jesus asseverou e João anotou que quando ele for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, essa mensagem fala desta afirmativa de Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos, eram flores, eram alegrias, eram triunfos, mas o embaixador celestial,
que havia restaurado paralíticos, que havia sido o divino médico dos corpos e das almas, havia restaurado a visão a cegos, havia curado a leprosos, havia restaurado a esperança de muitos e estendera a boa nova, a boa notícia, o Evangelho de Deus para todos aqueles que conviveram com ele, Jesus ainda não se considerava o missionário de Deus. É como se ele dissesse que quando levantado pela cruz, aconteceu um fenômeno que dividiu a história em antes e depois do Cristo. Basta ver que Jesus, a vida do Cristo, é o maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia, com milhões e milhões de exemplares. Da vida de Jesus foram escritos milhares de livros. Da sua vida foram pintados por inúmeros artistas diversos quadros e esculturas. Jesus dividiu a história em antes e depois dele. Então, nessa mensagem, o comunicador reporta-se a esse sacrifício de Jesus como a auréola da vida e destaca a cruz por símbolo de espiritualidade e de ressurreição, através do qual Jesus nos ensina e nos dá o seu exemplo de aceitar as aflições do mundo com os recursos da fé, com os recursos do soerguimento, da confiança em Deus e a receber os pontos nevrálgicos da nossa vida. Que pontos nevrálgicos? Os pontos de sofrimento, a perda de um ente querido pela desencarnação, um revés financeiro, uma doença crônica que se achega até nós. Nós aprendemos com a doutrina espírita, e está aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, qual a finalidade da encarnação? E a espiritualidade nos responde que Deus nos impõe a encarnação com o fim de levar-nos à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma tarefa, uma missão, uma prova. Mas para chegar a esta perfeição, todos nós deveremos sofrer, olha só, todas, não é uma, não é duas, não é três, é todas as vicissitudes da vida corporal. Nisto que é a expiação, sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. E a encarnação tem outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar e de participar e de contribuir e de cooperar com a sua parte na obra da encarnação, na obra da criação. E para executá-la, ele toma um corpo material em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de, neste mundo, cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E desta maneira, concorrendo para a obra geral, também para progredir. O próprio Cristo asseverou: quem desejar vir após mim, tome a sua cruz
e siga-me. Os exemplos de Jesus na cruz, eles avultam. Vemos uma infinita misericórdia de todos nós, enquanto humanidade ainda ignorante das coisas espirituais, apegada aos interesses materiais, e Jesus, lá da cruz, tem misericórdia para com todos nós. Misericórdia porque ele vê a humanidade não ali somente naquele momento, vê como filhos de Deus, que teriam muitas oportunidades de renascimento, na continuidade da vida e através da pluralidade das encarnações, de reabilitar-se perante a lei divina. Então Jesus ali tem infinita caridade, infinita bondade, infinita misericórdia. Tem tolerância para com as nossas fragilidades. E acima de tudo, Jesus exemplifica o perdão. O perdão pelas nossas faltas. O perdão no sentido de que teremos outra oportunidade para acertar, para expiar os nossos equívocos, para corrigir os nossos erros, para reparar e para seguir adiante, contribuindo, cooperando na obra da criação. Todos nós pagaremos o tributo da experiência, do crescimento, do resgate. E poderemos, através do sofrimento, porque o sofrimento é um grande instrutor, um grande professor, que nos faz ver mais além. É interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala do dever, que nós recomendamos aqui aos queridos amigos a estudarem, nos fala do dever que nós devemos ter para conosco mesmo, diante de si mesmo, diante dos outros, uma obrigação moral. O dever é lei da vida. Abraçar o dever, prosseguir na tarefa, concluir a tarefa, é uma forma de abraçarmos a cruz. E nos fala aqui, no meio desta passagem, que Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, todos sofrem pelas mesmas causas, como a perda de um ente amado, uma doença que se instala no organismo, os reveses. Todos nós sofremos de maneira igual, mas temos que ajudar-nos uns aos outros. No capítulo que trata sobre as provas voluntárias, nós temos lá no item 27 que nos compete ajudar aqueles que chegam até nós, que estão em sofrimento, para que nós possamos, de bom grado, auxiliá-los a cumprir as suas tarefas. E sendo assim, e em assim agindo, seremos como sirineus, não constrangidos por uma autoridade terrena, mas sensibilizados pelo sofrimento do outro, porque todos nós sofremos, mas somos todos irmãos, filho de um mesmo Pai, e temos a Jesus, o Cristo, como irmão mais velho, irmão maior, mestre dos mestres, amigo dos amigos. E como ele mesmo disse, qual é o amigo que dá a vida pelos seus amigos? Então Jesus veio e encarnou entre nós, viveu entre nós
e deu a vida para nos ensinar o amor. O amor na sua essência, o amor a todos, indistintamente, o amor e a superação das adversidades com fé, com bom ânimo, com coragem. O próprio Jesus disse, João anotou no seu evangelho: em mim terás paz. Crede em Deus, crede também em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus ressurgiu. Ressurgiu para nos dar o exemplo da imortalidade da alma. Que a vida continua e que Deus nos espera no mais além. E que as esferas superiores se abrirão para nós, na medida em que abraçarmos, carregarmos com valentia, com coragem e até mesmo com alegria a cruz das nossas expiações, a cruz das nossas imperfeições, para que possamos sublimá-la e transcendê-la, para que ela seja um instrumento de crescimento espiritual. É o que nós tínhamos para hoje. Rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que as bênçãos do mais alto desçam sobre todos nós, sobre nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas relações familiares e muito mais do que pedimos e pensamos que Deus possa fazer por todos nós, hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.